Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar para vocês aqui esse vídeo que está mais parecendo um podcast sobre a independência da América Latina. É um assunto no qual nós não vamos nos aprofundar muito, mas eu quero citar aqui alguns acontecimentos importantes que marcaram a América no século XIX. Então vamos começar? Nós estudamos há alguns capítulos a história da colonização espanhola na América. Tudo isso que vocês estão vendo em vermelho pertenceu à Espanha até o século XIX. Essas foram as principais possessões. A gente falou que a América Espanhola foi dividida em vice-reinos, em capitanias gerais, e tudo isso pertencia à Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte da América ficou sob o controle da Espanha. Mas a partir do século XVIII, aconteceram alguns eventos que vão influenciar nesse pensamento de emancipação e independência da América Espanhola. Outra coisa que vai marcar esse período e esse crescimento dessa vontade de se separar da coroa espanhola vai ser o próprio crescimento dessas colônias e também a elite das colônias espanholas a elite que está crescendo, que está enriquecendo, começa a ter interesse nessa emancipação. Outros acontecimentos, como a independência dos Estados Unidos, o Iluminismo, a Revolução Francesa, também vão incentivar movimentos na América que falam de emancipação, que falam de independência. Então, o século XVIII é marcado pelo aparecimento dessas ideias, pelo acontecimento desses eventos todos que vão criar dentro da América movimentos que falam de independência. A elite que administrava as colônias europeias, ou espanholas, melhor dizendo, na América, a gente chama de crioulos. Lembra que a gente falou lá quando a gente estudou a colonização? Tinha os chapetones, que foram os espanhóis que vieram para a América, às vezes exercer algum cargo político, cuidar de alguma região, e os descendentes desses chapetones eram chamados crioulos. E os crioulos, nesse momento, século XVIII, XIX, tinham muito interesse em ter um livre comércio, porque dentro do contexto colonial, uma colônia ela só pode comercializar com a sua própria metrópole. Então, esse tipo de organização econômica não era mais vantajosa para a elite colonial espanhola. E eles passam, então, a pensar também, né, isso também é um dos motivos que levam eles a pensar num processo de independência. Além disso, existia por parte da Inglaterra, que estava passando pelo processo de Revolução Industrial, um interesse de que essas colônias americanas se tornassem independentes para que eles pudessem, enfim, comercializar diretamente com a América, sem passar pelas metrópoles europeias. Então, existia esse interesse, existiam ideologias, existiam exemplos, né, igual eu falei no caso dos Estados Unidos. Então, o momento era propício para que movimentos de independência crescessem por toda a América. Nós falamos no início da aula de alguns fatores que contribuíram para esse processo de independência da América Espanhola. Falei do Iluminismo, falei da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, que também estão citados nesse slide, mas eu quero citar outras coisas com vocês. Por exemplo, a opressão espanhola. A Espanha se envolveu em alguns conflitos, por disputa de trono, por exemplo, que isso levou ao aumento de impostos por parte da monarquia espanhola para sustentar guerras desse tipo. Outra coisa foi a proibição de se montar manufaturas nas colônias. A gente sabe que isso era algo muito comum dentro do pacto colonial. As colônias não poderiam ter manufaturas. Por que não poderiam ter manufaturas? A intenção era que não se criasse uma concorrência aos produtos que vinham da metrópole. Então, era proibido qualquer tipo de manufatura nas colônias. E isso não só nas colônias espanholas. No Brasil, por exemplo, também era proibido ter manufatura. E assim, a colônia, seja ela espanhola, portuguesa,
ficava obrigada a comprar os produtos manufaturados que vinham da metrópole. Existiam enormes diferenças sociais dentro dessas colônias. Existia uma minoria branca de chapetones e crioulos, né? Os chapetones eram os nascidos na Espanha e crioulos eram descendentes desses espanhóis nascidos na América, que tinham nascido na América, e eles dominavam a maior parte dos cargos públicos, dominavam a população indígena, os mestiços, os afrodescendentes, e isso gerava muitas vezes clima de tensão dentro da colônia. Privilégio dos chapetones, que ocupavam os principais cargos no governo, no exército, na igreja. Então, isso, vamos dizer assim, deixava a classe crioula contrariada, né? Porque eles se sentiam da América porque tinham nascido aqui, mas eles não ocupavam os cargos mais importantes. Além disso aí, a gente falou do iluminismo, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, chegaram na América, né? Muita gente desses filhos desses espanhóis foram estudar na Europa, tiveram contato com essas ideias ou estudando por aqui mesmo, né, lendo muitas coisas, essas ideias chegaram até as colônias espanholas. Então essa ideia da liberdade começa a crescer dentro dessas colônias. E lógico que a independência dos Estados Unidos vai ser um exemplo. Se os Estados Unidos conseguiu fazer a independência e se tornar livre da Inglaterra, era possível que o restante das colônias também fizesse isso. E a Revolução Francesa que coloca em prática esses ideais de liberdade, de igualdade, que vão ser pregados aí por esses movimentos. É lógico que a gente sabe, quando fala em igualdade na América Latina, seja ela portuguesa ou espanhola ou francesa, é complicado a gente falar de igualdade, né? Porque a gente sabe que depois que esses países ficaram livres, muitos deles, por exemplo, mantiveram a escravidão, né? Pessoas continuaram marginalizadas, sem ter oportunidade, e essa elite branca, que são os crioulos, que lideraram o processo de independência, passaram a ocupar todos os cargos, ou a maior parte dos cargos públicos, né, dos países que vão surgindo à medida que acontecem as independências, e você vai continuar tendo a desigualdade social, a desigualdade perante a lei. Então, é aquilo que a gente falou, às vezes prega algo, né, fala de liberdade, fala de igualdade, eles estão lutando pela liberdade da sua metrópole, mas na prática, quando esses países latinos formam, a desigualdade vai continuar porque esses crioulos que vão dominar. Aqui nesse slide a gente ainda tem o mapa da América Espanhola, que eu mostrei no primeiro slide, mas esse mapa aqui vem dividido, né, nos vice-reinos e capitanias gerais. Vamos só lembrar que o vice-reino eram aquelas regiões economicamente mais fortes, mais importantes da América Espanhola, e geralmente tinha ouro, tinha prata, alguma coisa do tipo, e as capitanias gerais geralmente eram territórios com a importância econômica um pouco menor, provavelmente a maior parte dessas capitanias produziam produtos agrícolas e não tinham tanto, às vezes, a presença do ouro, da prata, tá bom? Então, só para a gente lembrar desses dois conceitos. Então, isso aqui que vocês estão vendo, colorido, é o que são os locais que vão começar o processo de independência e formar os diferentes países da América Latina, como a gente conhece hoje. A independência na América Latina, ela vai ter várias frentes, né? A gente vai ter uma frente mexicana, a gente vai ter duas frentes na América do Sul. E como eu falei para vocês que a gente não vai aprofundar muito nessas independências particulares, vamos dizer assim, mas eu quero que vocês saibam disso, que em cada região existe um líder, existe uma pessoa que vai conduzir esse processo de independência. Eu quero destacar aqui a independência da América do Sul e destacar dois personagens, que é Simón Bolívar e San Martín, tá? O Simón Bolívar ele vai atuar na parte mais norte da América do Sul, onde era o vice-reino de Nova Granada, que hoje é Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e a Bolívia, né? Ele vai atuar mais nessa região. Ele tinha uma ideia de que à medida que essas regiões fossem se tornando independentes, elas se unissem e formassem uma república. Cada região ia ser um estado autônomo, mas
todos iam pertencer a uma república só, como se fosse uma grande união dos países de língua espanhola. Essa era a intenção dele. Então ele vai formar um exército, vai combater as tropas espanholas para ajudar no processo de independência dessas regiões que eu citei para vocês. Então tá aí uma imagem do Simão Bolívar. Para muitos países ele é uma espécie de herói, né? Porque ele ajudou a conduzir esse processo de independência e libertação da metrópole. O personagem é o San Martín. Ele vai lutar em territórios que hoje correspondem à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, então mais ao sul da América do Sul. Ele defendia uma ideia que esses países, à medida que fossem se tornando independentes, adotassem um regime monárquico e que fossem governados por príncipes europeus, porque ele achava que isso ia facilitar a relação entre esses novos países e os países europeus, né? Então essa era a ideia dele. Depois de lutar, de ajudar na independência de vários desses países aí, ele vai abandonar esse projeto e vai entregar a liderança da independência do sul, da América do Sul, a Simão Bolívar, ok? Então, esses dois nomes são importantes que vocês saibam e as diferenças, né? Simão Bolívar tinha a ideia de fazer uma república dos países de língua espanhola e o San Martín tinha a intenção de criar monarquias com príncipes de origem europeia para que se facilitasse a relação entre esses países e a Europa, ok? O certo é que esses países, com a ajuda de Simão Bolívar ou de José de San Martín, eles vão conseguindo suas independências em momentos diferentes. Então, a Argentina vai ser num momento, o México em outro, o Peru em outro. Então, cada país vai ter o seu processo de independência particular. Todos, basicamente, vão acontecer durante o século XIX. Os únicos países da América que vão se tornar independentes antes disso vai ser os Estados Unidos e o Haiti, que vão se tornar independentes no século XVIII, mas o restante dos países da América vão se tornar independentes no século XIX. O livro de vocês traz informações, alguns detalhes a mais de algumas dessas independências, de alguns desses países, mas eu não vou entrar nesse momento, nesse contexto com vocês, tá? Eu quero aprofundar na independência do Brasil, que é um assunto que é mais cobrado de vocês do que a independência da América Latina, ok? Então aqui a gente está passando de uma forma mais rápida, só para não deixar o conteúdo sem o conhecimento de vocês, sem vocês terem um mínimo de ideia do que aconteceu, ok? A Espanha, pessoal, não teve condições de resistir ou de parar o processo de independência da América Espanhola. Por volta de 1820, a América do Sul estava toda independente, com esses países da América do Sul se tornaram independentes, inclusive primeiro que o próprio Brasil, e a Espanha nesse contexto já não era uma força tão econômica, não era uma potência mais, e esses países que estavam nascendo na América do Sul ainda contavam com o apoio da Inglaterra. Então não teve como, a Espanha não conseguiu parar o processo de independência e foi perdendo suas colônias aos poucos, ok? Aqui tem uma imagem retratando o momento da assinatura de independência da Venezuela, né? Então a gente tem, quando se tem um processo de independência, como foi os casos das colônias americanas, tem um momento em que aquela antiga metrópole ela tem que reconhecer que aquele território que antes pertencia a ela, agora era independente, tá? Então, todos os países que eram colônias passaram por esse processo quando a sua metrópole reconhece a sua independência, e esse quadro mostra essa cena, tá bom? À medida que essas regiões foram se tornando independentes, aconteceu de que as elites locais, militares, políticos, né, a elite crioula branca que coordenava esse processo de independência, essa elite vai entrar em disputa entre si. Alguns países foram divididos, algumas regiões foram divididas para atender o interesse desses países. Então, aquela ideia, né, que Simão Bolívar tinha de formar
uma América ou um país americano, uma república americana de língua espanhola, foi por água abaixo por conta dessa luta, dessa disputa pelo poder em várias regiões da América Latina. Essa disputa fez com que a América Latina fosse dividida em muitos países pequenos, né? Igual a gente conhece hoje. Então, essa ideia de formar um país só de língua espanhola não vai para frente por conta das disputas por poder, ok? Aqui tem outra cena do San Martín aí no momento da independência, né? Ele anunciando a independência do Peru. E aí, cada país vai ter a sua própria história, os seus heróis, mas como eu falei, o San Martín e o Simão Bolívar marcam muito essa história da independência da América Latina. Os crioulos, como eu falei, que eram elite, né, da América Espanhola, eles que vão guiar esse projeto de independência, vão estar à frente desse projeto de independência, mas a gente não pode esquecer que escravizados, indígenas, pessoas de todos os tipos lutaram para esse processo acontecer. O Haiti não é bem aqui o caso, porque ele não era uma colônia espanhola, era uma colônia francesa, mas a independência do Haiti, só para dar um exemplo, ela foi feita aí pelos escravizados, pela população negra do Haiti. Então, assim, as lutas de independência em toda a América Latina aconteceram com a contribuição de índios, mestiços, negros, tá? Mas quem liderava todo o processo era essa elite branca que a gente chama de crioulos, tá bom? Que acontece? A independência vem, esses países são formados, mas, como eu falei lá no início, as desigualdades sociais vão continuar, a concentração de terra na mão de muita terra, né, na mão de poucas pessoas ou na mão dessa elite branca vai continuar. Então, a independência vem, esses países nascem, mas a população no geral não vai sentir tanta diferença. Por muitos países a escravidão, por exemplo, vai continuar, essas desigualdades sociais vão continuar. Então, apesar da luta, né, para se alcançar a liberdade, para a maior parte da população, as coisas não mudaram. E para a elite, eles agora tinham controle desse país, né? Além de ter o poder econômico, agora eles tinham controle político desses países que tinham nascido, ok? Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, na próxima aula a gente conversa. Obrigada, segundo ano, e até o nosso próximo encontro.